Lá atrás você estava comentando que seu objetivo era modificar, melhorar o sistema. O que de fato você implementou para a Legal. melhoria desse sistema? Essa é uma puta pergunta. Algumas coisas bem objetivas. Na minha tese de doutorado, que eu escrevi em 2017, eu criei um modelo econômico para mostrar que... Vai ser um pouco técnico, mas no final todo mundo vai entender. É para mostrar que as leis no Brasil, principalmente as leis que regem os processos judiciais do jeito que elas existem, elas não favorecem soluções consensuais. Elas favorecem briga. E briga demora muito na justiça e consome muito recurso público. O nosso judiciário consome 1,5% do nosso PIB, é o judiciário mais caro do mundo, mas tem 80 milhões de processos. Por isso que ele é caro assim. E a taxa de acordo é baixa. A nossa taxa de acordo é em torno de 10, 11% dos processos que chegam na justiça. Nos Estados Unidos passa de 90%, na Inglaterra também. Em outros países também é maior. Não é que o brasileiro gosta de uma boa briga, é que as pessoas atuam de acordo com os incentivos. Sim. E uma das boas soluções que funcionaram em outras partes do mundo, foi criar sistemas online de resolução de disputas que diminuam aquilo que a gente chama de assimetria informacional. Porque boa parte das brigas, das confusões, ocorrem por essas assimetrias informacionais. Então, por exemplo, eu estou em litígio com a Cris porque ela acha que eu não paguei ela. Mas, na verdade, eu paguei, só que eu dei um pedaço do dinheiro a ela e eu dei um pedaço do dinheiro para Yasmin, só que Yasmin não pagou a Eu passei. passei. Talvez se a gente tivesse... bem a cara dela. E eu comprei um prédio. A gente combinou Ai, você droga! me falou, você me contou que ela não tinha, daí eu prefiro usar de exemplo e tal. E não vou pagar, tá? Não, e estamos desmascarando no dia do aniversário, né? Que acho que é bem simbólico. Parabéns! Era essa a surpresa. Não, mas sério, daí... E aí, de repente, se a gente conversasse, a gente poderia ter resolvido o problema. Mas a gente não conversa porque tem uma certa animosidade. Então um não quer falar com o outro. E os dois acham que tem razão. Porque um não conhece a outra parte da história. Sistemas online de resolução de disputas permitem que você vá facilmente na internet e escreva a coisa. O sistema pega essa informação que eu escrevi, pega a informação que você escreveu e diz assim, olha, esse é o conflito. Como eu não estou olhando para tua cara, porque eu já estava puto com você, eu estou já recebendo a informação filtrada, eu digo, poxa, talvez então tenha um jeito de solucionar isso. E o sistema mesmo, os sistemas mais bem elaborados, eles podem até calcular um valor que fique bom para os dois, sabe? E aí tem sistemas super sofisticados que utilizam AI e tal, mas não precisa nem falar de AI aqui agora. Então eu estava estudando, essa era uma das coisas que eu estava estudando. Quando eu defendi minha tese de doutorado, um dos membros da banca, que eu botei lá de propósito, era o secretário nacional de defesa do consumidor. E tinha um sisteminha que estava esquecido no governo, que era um sistema de resolução de disputas chamado consumidor.gov. Pegando a minha tese, ele falou, porra, isso realmente dá certo. Ele foi lá, botou milhões no consumidor.gov e hoje o consumidor.gov resolve literalmente centenas de milhares de processos por ano, de conflitos por ano que não viram processos. Então isso é uma forma de ajudar o sistema de justiça com J minúsculo, que não é só a justiça tribunal judiciário, mas a justiça de fazer a justiça entre as pessoas. Então essa foi uma contribuição concreta. Outra contribuição concreta foi um trabalho que eu fiz no Conselho Nacional de Justiça, junto com o pessoal do INSPER e junto com alguns ministros ali de tribunais superiores, que foi olhar para essas leis que trazem os incentivos errados, principalmente do ponto de vista econômico, de pagamento de custas judiciais. Elas são baratas para quem tem que ser caro, são caras para quem tem que ser barato, tem vários problemas ali. O jeito de cobrar gera alguns incentivos psicológicos para que a pessoa não desista da ação. Então vou dar aqui um exemplo que todo mundo vai entender. Imaginem que hoje vocês queiram ir, se bem que depois do que você falou do teu dia de ontem, mas enfim. Imagina que hoje vocês queiram ir ao teatro, hoje de noite. Vocês vão ver uma peça bacana. Não é a peça da sua vida, mas é uma peça bacana. Você quer ir com alguém e tal. Você não comprou o ingresso ainda.
Você teve um dia cansativo aqui, porra, entrevistou um ex-juiz chato pra cacete e tal. Pô, puta que pariu. Não tô me identificando. Tô meio cansada, não sei o quê. O teatro sim, mas eu vi isso. Pegou o trânsito pra voltar pra casa. Mas você combinou de ir ao teatro. Chegou em casa pra tomar um banho e ir ao teatro, caiu uma puta chuva. Você olha pela janela, tá chovendo horrores. Você ainda não comprou o ingresso. O ingresso custa R$200. De 0 a 10, qual a sua vontade de ir ao teatro? Cris e Yasmin. Nessa condição, 2. 2. Cris. 0. Se eu Zero. tivesse comprado, eu não iria. Imagina Vai. sem comprar. 0. 0. Zero. 0. Você que tá vendo a gente aí, aquela câmera que me filma de lá, É. você que tá vendo a gente aí, de 0 a 10, qual a sua vontade de ir ao teatro nessas circunstâncias? Agora vamos mudar as circunstâncias. Você tá na mesma situação, mas você já comprou os tickets. E eles custaram R$200. Chove. De 0 a 10, qual a sua vontade de ir ao Estarei teatro? lá, querido. Estarei lá. Então, vontade continua 0. Mas eu talvez iria. você vá. Pois é. Entendeu? Eu iria pra não perder. Exatamente. Eu continuaria na vontade 0. Mas Você eu estarei lá. Concorda comigo que, na verdade, esse dinheiro você já perdeu? Do ponto de vista extremamente racional, a resposta para as duas perguntas deveria ser a mesma. Não vá. Não vá, se você não quiser ir. Ou vá, se você quiser ir. Sim. Só que não é assim. Não é assim. Por um problema que a gente chama de sunk cost fallacy, a falácia dos custos a fundo perdido. Não é racional, mas por algum motivo, quando a gente investe tempo, energia ou grana em alguma coisa, a gente fica apegado àquilo. É por isso que casamentos ruins perduram no tempo. Que o cara fala, porra, mas eu já tô casado... Os meus não, né? Deixando claro, né? Deixando claro. Quando... A Ana tá com rola de macarrão lá. Não, a Ana sabe que o nosso casamento é maravilhoso, então isso não vai acontecer. Mas tem muito isso. Eu conheço gente assim. O cara tá casado há 20 fucking anos. E o cara tá infeliz. Eu falo, cara, mas e aí? Ele, cara, eu tô casado há 20 anos. Como é que eu vou me separar? Eu, caralho, mas ainda dá tempo de você ser feliz. A pior coisa do que estar casado e infeliz há 20 anos é você estar casado e infeliz há 20 anos em um dia. Exato, e por aí vai. Por que eu tô dizendo isso tudo? Mas teve um detalhe da circunstância do exemplo. Do exemplo. Que você falou, você quer ir ao teatro. Você combinou, entendeu? Então, parte do princípio que eu quero ir. Então, eu tô com vontade de ir. Sim. Então, se eu comprei, eu vou. E tá chovendo, eu vou. Porque eu já tava com vontade. Mas aí, assim, investir... Deu mais vontade ainda porque eu não quero perder aquela vontade grana. muda, é impressionante. Agora, se eu não comprei e tá chovendo pra caramba e tá tudo dando errado... Então vamos deixar para outro dia. Agora, pensa no processo judicial. O mesmo exemplo. Quando eu vou ajuizar uma ação, eu vou lá, contrato um advogado, pago uma grana pro cara. Aí eu tenho que pagar o que eles chamam de custas processuais. As custas processuais são pagas no início do processo. Cara, eu já contratei advogado, eu já me aborreci, eu já paguei as custas processuais. Eu vou até o fim com essa Eu merda. vou até o fim dessa porra, entendeu? Se eu dividir as custas processuais ao longo do processo, eu gero um incentivo inverso. Eu paguei um pouquinho aqui. Aí o juiz citou a Cris, ela vem falar, quem sabe a gente faz um acordo? Pô, não tô muito afim de fazer, mas para continuar, vou ter que pagar mais. Eu mudo o incentivo. Eu passo a ter uma chance maior de realizar um acordo e de encerrar um processo Tipo assim, do que continuar o processo. se a gente fizer o acordo, você para de pagar onde tiver. Não continua pagando. Exatamente. Agora, se eu já paguei tudo, mas se eu ganhar, eu vou receber de volta. Mas o cérebro não é assim, ele pensa no presente, né? Sim. Então, uma das coisas que a gente fez foi isso. A gente tá refazendo todas as leis de custas do Brasil para recalibrar os incentivos, para diminuir o número de litígios no Poder Judiciário e aumentar o número de resolução consensual de disputas. A gente vem fazendo isso há 3 E anos. até para que não o dure trabalho tá tanta praticamente coisa que pronto. realmente precisa da atenção do juiz, né? Exatamente. O problema é que não dá para resolver num acordo, Sim. questões criminais, outras questões mais sérias, mais difíceis. Então a gente está trabalhando muito nisso, está fazendo isso.
Então, acho que essa é uma contribuição bacana também. Sim. Então, eu gosto quando Ótimo eu exemplo. dou essas contribuições mais sistêmicas, né? É.